Oi pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo de circuitos em corrente alternada. E hoje vamos estar falando das leis de Kirchhoff no domínio da frequência. Então a lei de Ohm por si só, ela não é bastante para analisar os circuitos. Entretanto, quando associada com as duas leis de Kirchhoff, elas formam um conjunto de ferramentas poderoso e suficiente para analisar uma série de circuitos. E as leis de Kirchhoff também são válidas quando aplicadas em corrente alternada, e a sua utilização ajuda a resolver os mais variados circuitos. Para facilitar os cálculos de circuitos com diferentes elementos passivos, resistor, indutor e capacitor, nós devemos trabalhar com a lei de Kirchhoff no domínio da frequência e não mais no domínio do tempo. Lei de Kirchhoff para correntes ou lei dos nós. O que diz a lei? Ela diz que a soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem deste nó. Então aqui, se a gente tiver impedâncias distintas, e tivermos um nó aqui, se a corrente que estiver chegando no nó for igual a I e essas correntes forem as correntes que vão estar saindo, nós podemos dizer que a corrente que chega é igual à soma das correntes que saem. E aí nós devemos sempre lembrar que nós vamos ter que trabalhar agora com fasores ou forma complexa. Passos para a análise nodal. Determine os números de nós no circuito. Então a gente deve procurar os nós principais. Escolhemos um nó de referência e rotulamos cada nó com um índice inferior, V1, V2 e assim por diante. Aplicamos a lei de Kirchhoff para correntes em cada nó, exceto o de referência. Cada vez que aplicar a lei de Kirchhoff para correntes, considere que todas as correntes desconhecidas deixam o nó. Então, se a gente só tem elementos lá e a gente não sabe, a gente vai adotar que a corrente está saindo dele em relação à referência. Depois, a própria equação vai ajustar o sinal. Resolva as equações resultantes para obter as tensões nodais. Leis de Kirchhoff para tensões, ou conhecida também como lei das malhas. Ela nos diz o quê? Que a soma algébrica das tensões em uma malha é igual a zero. Ou seja, a soma das quedas de tensão é igual à soma das elevações de tensão. Então, suponhamos agora que nós tivéssemos aqui impedâncias complexas e aplicando uma tensão alternada nesse circuito. Então, a gente lembra que nós vamos adotar sempre um sentido positivo aqui para a fonte, que naquele momento ela é positiva, né? E que naquele momento, como é que vai se comportar as tensões em cada um. Então, se aqui nesse momento o positivo for deste lado, a corrente vai ser nesse sentido, e as tensões em cima de cada impedância, a seta é contrária ao sentido da corrente. Então, a corrente está para cá, a seta está para lá. Está descendo, está para cima. Está para a esquerda, a seta está para a direita. E aí, nós aplicamos a somatória de todas as tensões é igual a zero. Por exemplo, partindo aqui deste ponto, se eu pegar a traseira como sendo positiva, então V, encontrei uma ponta, menos V1, outra ponta, menos V2, outra ponta, menos V3, tudo isso igual a zero. Ou, podemos isolar aqui os termos, né? Dizer que V é igual a V1 mais V2 mais V3. Passos para a análise das malhas. Associe uma corrente para cada malha independente do circuito. Sugestão é usar sempre o sentido horário. Tá? Isso é uma sugestão minha. Né? Indique as polaridades para cada impedância dentro de cada malha, conforme determina o sentido convencionado para a corrente nesta malha. Aplique a lei de Kirchhoff para tensões em cada malha. Se uma impedância for atravessada por duas ou mais correntes, a corrente total nessa impedância é a corrente da malha em que a lei de Kirchhoff para tensões está sendo aplicada, mais as correntes das outras malhas que a atravessam no mesmo sentido e menos se as correntes que atravessarem forem no sentido oposto. Então, se tiver várias correntes,
está no mesmo sentido, continua sendo positivo. Está sentido contrário, negativo. E resolvo sistemas de equações lineares para obter as correntes de malha. Exemplos de cálculos para fixação dos conceitos. Por exemplo, suponhamos que a gente tivesse este circuito. Eu quero calcular qual é a tensão V1 aqui, neste nó. Como é que eu faria isso? Então, inicialmente nós devemos escrever as equações associadas ao nó 1, que possui 4 ramos. Quais são os ramos? Este daqui, esse daqui, esse aqui é o mesmo nó, então aqui outro ramo, outro ramo. Então nós temos 4 ramos. Aí, aplicando a lei de Kirchhoff, nós podemos dizer que essa corrente de 8 amperes aqui, ela vai ser a soma do I1 mais o I2 mais o I3. Mas nós podemos reescrever esta equação como sendo: qual é a corrente I1? Tensão 1 dividido por 10. Qual é a corrente I2? Então, I2 aqui vai ser a tensão V1 dividido por 6 mais J8, que é o indutor. E qual é a corrente I3? Corrente I3 vai ser V1 dividido por menos J5, capacitor, ok? Muito bem, aqui ele já está a reatância, né? Foi dado reatância e não o valor da capacitância. Se fosse dado o valor da capacitância, a gente tinha que calcular a reatância capacitiva. E se aqui fosse dado o valor da indutância, teríamos que calcular o valor da reatância indutiva. Mas aqui já foi dado as reatâncias, né? E aí a gente tem que resolver esta equação. Nós podemos reescrevê-la colocando V1 em evidência. Então vai ficar aqui 1 sobre 10, 1 sobre 6 mais J8 e 1 sobre menos J5. Aí nós temos que 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1. Depois nós temos 1 sobre 6 mais J8. O que eu posso fazer? Transformo isso em polar. E como é que eu faço a divisão agora aqui? 1 dividido por 10, 0,1. O ângulo em cima é 0, menos o ângulo de baixo, fica menos 53,13 graus. E aí eu posso deixar reescrito também na forma retangular. Se eu calcular a forma retangular, vai ser 0,06 menos J 0,08. E o termo 1 sobre menos J5. Nós podemos escrever aqui menos J5 como 5 com ângulo de menos 90 graus. E aí como é que a gente faz essa divisão? 1 dividido por 5, 0,2. O ângulo em cima é 0. 0 menos menos 90, mais 90. E aí nós podemos escrever também na forma retangular como sendo J02. Logo, essa equação toda aqui, nós podemos reescrevê-la como sendo V1 que estava em evidência, 0,1. O resultado disso aqui era 0,06 menos J 0,08, mais, e o resultado disso aqui, J 0,2. Aí, trabalhando a equação, nós temos que aqui 0,1 eu somo com 0,06, vai ficar 0,16. E J02 menos J 0,08, aqui seria como se fosse 20, menos 8, 0,12. Ok? Aí eu isolo o V1. Então, V1 vai ser 8 dividido por esta impedância. Aí nós podemos passar essa impedância para a forma polar. Aí vamos ter 0,2 com um ângulo de 36,87 graus. Como é que eu faço essa conta aqui? 8 dividido por 0,2 vai dar 40. E o ângulo? 0 menos 36,87 graus. Ok? Agora, para esse mesmo circuito, calcule as correntes I1, I2 e I3 e verifique a comprovação da lei de Kirchhoff para correntes. Então, a gente já tem o valor de V1, né? E para calcular a corrente I1, tensão aqui V1 dividido por 10. No caso, V1 vale 40 com ângulo de menos 36,87 graus. Resistência 10, fazemos a divisão. 40 dividido por 10, 4,
com ângulo de menos 36,87 graus. Se passarmos isso para a forma retangular, teremos I1 igual a 3,2 menos J 2,4. Como calculamos o I2? Vai ser V1 dividido por 6 mais J8. Neste caso, o V1 é 40 menos 36,87 graus, e 6 mais J8 é 10 com ângulo de 53,13 graus. Como é que fazemos isso? Dividimos os raios, 40 dividido por 10, que dá igual a 4, e os ângulos. Pegamos o ângulo de cima menos o ângulo de baixo, que vai dar menos 90 graus. Aí podemos também deixar na forma polar, que seria I2 igual a menos J4. E como é que calculamos a corrente I3? A corrente I3 vai ser V1 dividido por menos J5. O V1, então, era 40 com ângulo de menos 36,87. Menos J5, a gente poderia pôr como sendo 5 com ângulo de menos 90 graus. Passando para polar, né? E aí, como é que nós fazemos? Dividimos aqui os raios. 40 dividido por 5 dá 8. E fazemos o de cima menos o de baixo. Menos 36,87 menos 90, vai ficar mais 90. Vai dar um ângulo de 53,13 graus. Se a gente colocar essa corrente também na forma retangular, nós podemos escrever como sendo 4,8 mais J 6,4. Agora, reescrevendo as três correntes que a gente colocou na forma retangular, nós podemos somar as três. O que daria aqui? Então, no caso, a primeira corrente é 3,2 menos J 2,4, a segunda é menos J4 e a terceira é 4,8 mais J 6,4. Então, se a gente pegar a parte real aqui, 4,8 com 3,2, isso tudo vai nos dar um valor de 8. Depois aqui nós temos menos J2,4, com menos J4, menos J6,4. Com mais J6,4, tudo se cancela e fica igual a J0, que é a mesma coisa que não existir o termo. Então, a gente pode escrever como sendo igual a 8. Logo, podemos escrever, então, que essa soma dessas correntes é 8 com ângulo zero, mostrando a comprovação da lei de Kirchhoff, porque a nossa corrente lá era de 8 com ângulo de 0 graus. Segundo exemplo aqui. Determine a corrente I0 no circuito da figura abaixo usando a análise de malhas. Então aqui, ó, eu desenhei aqui um I0 aqui subindo aqui, saindo desta fonte. Mas aqui eu adotei correntes todas no sentido horário, ok? Uma dentro de cada malha. E vamos tentar resolver essas equações. O que nós precisamos encontrar, na verdade, é o I2. E o I0 é sentido contrário do I2. Então, aplicando a lei de Kirchhoff nas malhas, nós temos. Bom, antes de começar a fazer, vou fazer uma observação aqui. Se a gente adotar em todas as malhas o mesmo sentido, por que eu sugeri tudo no mesmo sentido e sentido horário? Nós podemos escrever todas as tensões dentro da malha como sendo positivas. E todas as tensões devido às correntes fora da malha como negativas. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar a malha 1 aqui, ó, ok? Malha 1. Quais são as tensões dentro da malha? Esta e esta, ok? Eu poderia já escrever direto aqui, por exemplo. 8 mais J10 menos J2 vezes I1. Então, eu tenho aqui 8 e 1. Aqui passa duas correntes. Então, vai ser mais J10 e 1, como aqui passa uma outra corrente também, menos I3. Já pus o J10 em evidência. E esse capacitor aqui, bom, a I1 fica positivo, então é menos J2, e 1, aqui passa um sentido contrário, menos I2. Tudo isso igual a zero. Aí eu isolo os termos aqui. Vou ter que, seria 8 mais J8 e 1, porque eu tenho aqui J10 com menos J2, vai dar J8. O I2 eu tenho aqui menos com menos dá mais J2 e 2. E o I3 eu tenho
o sinal de menos aqui vai ficar menos J10 e 3 igual a 0. Observe que eu poderia escrever esta equação agora direto, ó, sem precisar fazer desta forma. Ó. Tudo que está dentro da malha, 8 mais J10 menos J2. Já faço a conta. 8 mais J10 menos J2 vai dar 8 mais J8 e 1. Tá certo? Aí eu vou olhar correntes que tem componentes que ainda estão dentro dessa malha. Então, eu tenho esse aqui, ó, menos J10 e 3. Menos J10 e 3. E esse capacitor aqui, corrente que está fora, menos J2, com menos vai virar mais J2 e 2. Ok? Porque eu tenho que trocar o sinal, né? Então vai ficar menos com menos, vai virar mais. E já dou a equação direta. Ok? Muito bem. Malha 2. Tá, olhando para esse circuito aqui. O que nós temos aqui? Ó? Vamos supor que eu pegue esse resistor aqui. Ó. 4 vezes, aqui só passa o I2. 4 vezes I2. Agora esse segundo capacitor aqui, ó, menos J2. Passo o I2, vai ficar menos J2 e 2 positivo. E o que passa do outro lado? I3, negativo. Menos I3. Aí eu tenho aqui esse outro capacitor, menos J2. Qual é a corrente aqui dentro? I2. E qual é a corrente lá fora? I1. Então, menos I1. Depois eu tenho a corrente aqui, ela está no sentido contrário à seta da tensão, né? Porque a seta da tensão está para cima. Então, vai ficar mais 20 com ângulo de 90 graus, tudo isso igual a 0. E, ó, imagine que se eu estou adotando aqui, ó, que a corrente está descendo, a seta adotei para todos os componentes, que a seta fica ao contrário, ok? Então, estou adotando tudo positivo, aqui a fonte também vai ficar positiva, porque a seta vai estar contrária também à da corrente. Então, mais igual a 0. Aí, eu vou isolar os termos. Quais são os termos em I1? I1 eu tenho aqui menos J2, com menos aqui vai ficar positivo, J2 e 1. Em I2 eu tenho aqui 4 e 2. Aí eu tenho menos J2 e 2 aqui, com menos J2 e 2 aqui de novo, dá menos J4 e 2. E o 4 aqui, então vai ficar tudo isso aqui. E o I3? O I3 eu tenho aqui, menos, com menos vai dar mais J2 e 3. E aí, a parte que não tem corrente, joguei para o outro lado. Troco o sinal. Menos 20 com ângulo 90 graus. Malha 3. Na malha 3, nós temos que a corrente I3, que foi adotada aqui, ela concorda com o sentido da corrente que está aqui, que é 5 com ângulo de 0 graus. Então, eu posso adotar que o I3 vale 5 com ângulo 0 graus. Na forma retangular, seria igual a 5. Agora, eu posso substituir esse valor aqui de I3 na equação das malhas 1 e 2 para já eliminar esse termo I3, ok? Que eu já conheço ele. Então, na malha 1 eu tinha lá 8 mais J8 vezes I1 mais J2 e 2 menos J10 e 3. Como é que eu faria isso? Eu ponho o I3 aqui sendo igual a 5, vai ficar 5 vezes 10, 50, e passo, aí os termos sumiu, passo para o outro lado. Então vai ficar um termo em 1 e um termo em 2, e o termo isolado, que eu passei para o outro lado, J50. Na malha 2, nós tínhamos lá J2 em 1 mais 4 menos J4 e 2, mais 2, J2 e 3. Igual a menos 20 com ângulo 90 graus. Aí o que eu faço aqui? Substituo o valor de I3 por 5 e vai ficar aqui J10, passo para o outro lado, somando com menos J20 vai dar menos J30 e mantenho aqui os termos em I1 e os termos em I2. Observe que agora eu tenho duas equações apenas em I1 e I2. Aí essas equações a gente pode escrever ela na forma matricial, que seria como? Os termos em I1 aqui, o termo em I2 é J2. Nessa outra equação, o termo em I1 é J2 e o termo em I2 é 4 menos J4. Igual, multiplicando I1 e I2, isso vai dar o quê? Aí a matriz
resultante aqui é J50 e aqui menos J30. Ok? Muito bem. Agora vamos utilizar então a regra de Cramer para resolver esta equação matricial. Aí nós precisamos obter o determinante delta e o delta I2, porque aquela corrente I0 lá é o oposto do I2, né? Então eu não preciso calcular o I1. Então aqui, reescrevendo aqui, agora fazendo o determinante. Como é que faz? Multiplica a diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Como é que eu posso fazer isso aqui? Aqui, se quiser expandir aqui e lembrar que j ao quadrado é menos 1, também dá para fazer, né? Mas vamos fazer transformando tudo de retangular. Aqui é uma multiplicação, transforma para polar. Então aqui também é multiplicação polar. 8 mais J8 vai ficar 11,31 com ângulo 45. 4 menos J4, 5,66 com ângulo de menos 45. Aqui o J2 é 2 com ângulo 90. Como é que faz isso, então, agora? Agora eu multiplico os raios. Isso aqui vai dar 64. E somo os ângulos. Aí os ângulos somem. 45 menos 45, 0. Então não precisa escrever. E isso aqui vai dar quanto? Aí isso aqui vai dar, multiplico os raios, 4, menos 4 com ângulo de 180. Menos 4 com ângulo de 180 é a mesma coisa que 4 com ângulo 0. Então, a gente pode fazer a conta agora aqui, dizer que é igual a 68. O delta I2, o que nós temos que fazer? Nós temos que substituir a segunda coluna pela matriz de resultados, que é J50 menos J30. E aí agora fazer a mesma coisa, multiplicar a diagonal principal menos a diagonal secundária. Ok? Passo para retangular. Então a gente já tinha aqui que isso aqui era 11,31 com ângulo 45. Agora menos J30 é 30 com ângulo de menos 90. Aí aqui eu multiplico 11,31 vezes 30, vai dar 339,3. Somo os ângulos, 45 mais menos 90, menos 45. E esse aqui, faço 2 vezes 50, 100, menos 100 com ângulo de 180, que é a mesma coisa que mais 100 com ângulo de 0. Ok? Agora eu tenho que fazer uma soma. Passo para retangular. Este valor aqui, passando para retangular, vai dar 2,39,92 menos J 2,39,92. Mesmo valor, porque o ângulo era 45 graus. Mais 100. Agora eu somo a parte real. Vai ficar 339,92 menos J. E aí volto para a forma polar novamente. 416,06 com ângulo de menos 35,21. Aí, como é que eu calculo o I2? É delta I2 dividido por delta. O delta I2 era 416 com ângulo de menos 35,21. O delta era 68. Como é que faz agora aqui? Divide os raios, vai dar 6,12, com ângulo de menos 35,21 amperes. Esse aqui é o valor do I2. A corrente que nós desejamos no circuito aqui, só relembrando, né? A seta foi colocada para cima e a corrente I2 que foi escolhida para resolver, para baixo. Então, esta corrente é o contrário desta. Como é que eu escrevo isso aqui, então? Eu vou dizer que o I0 é menos I2. E aí o I0 é só pôr o sinal de menos aqui na frente. Menos 6,12 com ângulo de menos 35 graus. Quando eu tenho um sinal negativo aqui, o que eu faço? Torno ele positivo e somo 180. Então vai ficar 6,12 menos 35 mais 180, 144,79 graus. Muito bem. Encerramos então esta nossa videoaula, onde aprendemos a trabalhar com as leis de Kirchhoff, agora aplicadas em circuitos de corrente alternada. Espero vê-los numa próxima. Até mais.